Olá, eu sou o Ancião Josué, ou como outros preferem me chamar, Josué, o Ancião. Antes de darmos início a esta nova caminhada, gostaria de agradecer a sua presença. Peço que, logo no começo deste vídeo, você deixe o seu like e o seu comentário com sugestões para os próximos temas. Antes de começarmos a história desta entidade, vamos deixar claro que este relato não descreve todas as pombagiras que levam o nome de Maria Mulambo. Devemos ter em mente que esses espíritos possuem sua própria individualidade. Portanto, o intuito deste vídeo é comentar sobre a história de uma dessas entidades enquanto encarnada. É importante compreender que, por mais que compartilhem o nome Maria Mulambo, as propriedades e características dessa entidade podem variar de acordo com a irradiação a qual ela está vinculada. Falaremos sobre isso com mais profundidade em vídeos futuros, pois uma explicação mínima sobre esse tema demanda tempo. Para facilitar o entendimento básico agora, usarei um exemplo claro. Quando nos referimos ao nome de uma entidade, por mais que sejam parecidos, ainda existem características que as diferenciam. Por exemplo, a Maria Mulambo do Cabaré é diferente da Maria Mulambo das Almas, devido ao fato de estarem vinculadas a irradiações de orixás distintos. Como dito anteriormente, discutiremos esse tema detalhadamente em breve. Agora, sem mais delongas, vamos seguir com a nossa história. Sussurros perdidos no tempo dizem que as origens de Maria foram forjadas em ouro e sombras. Ela não era apenas uma princesa, era uma relíquia viva, aprisionada em um labirinto de seda, pedras preciosas e olhares de pretendentes que desejavam sua linhagem, mas jamais sua alma. Contudo, o destino dela não foi escrito com tinta, mas sim selado com o sangue das alianças políticas. Maria foi entregue como um sacrifício a um homem cujas mãos eram gélidas e o coração um abismo. O castelo, antes símbolo de poder, tornou-se sua tumba. Enquanto seu marido governava com uma crueldade silenciosa e seca, Maria tornava-se um espectro de doçura em um ambiente hostil. Mas havia um segredo que ela guardava sob o manto. Ao cair do crepúsculo, ela se esgueirava para os cantos esquecidos do reino. Entre os famintos e os desvalidos, sua presença era um brilho sobrenatural que a corte não conseguia compreender e seu marido não conseguia sufocar. Ela caminhava onde a luz não chegava, deixando para trás um rastro de mistério que até hoje ecoa pelos corredores vazios da história. Nas fendas do tempo, sussurra-se que Maria encontrou o que o ouro jamais pôde comprar. Uma conexão proibida com um homem cujas mãos tinham o cheiro da terra e os olhos, a profundeza da verdade. Ele era um plebeu, um vulto entre os campos do castelo, mas para ela, ele era o único espelho real em um mundo de reflexos distorcidos. Dizem que, em uma noite sem lua, ela não apenas partiu, ela transcendeu. Ao cruzar os portões de ferro, Maria deixou para trás a pele de seda para vestir a própria liberdade. O tempo e as estradas impiedosas transformaram seus trajes em farrapos, cobrindo-a com o pó do caminho, até que, para a nobreza que um dia a serviu, ela não passasse de uma mulambo, uma sombra desprovida de valor. Mas sob o tecido rasgado e a poeira, ardia um fogo que os salões do palácio jamais conheceram. Entre as vielas escuras e a vida à margem, Maria encontrou uma felicidade tão vasta e absoluta que muitos acreditam ter sido algo sobrenatural. Ela não estava apenas vivendo um amor, ela estava habitando um segredo que o mundo dos homens jamais ousaria compreender. Mas as estrelas, indiferentes ao destino dos homens, logo se fecharam em um eclipse de sangue. A honra ferida do tirano, alimentada por um rancor que nem o tempo pôde apagar, enviou seus carrascos para as sombras. O amor de Maria foi silenciado pelo aço, e ela, despojada de sua razão de existir, foi tragada pelo abismo.
Alguns dizem que sua alma se partiu antes mesmo que a lâmina tocasse sua pele. Outros juram que ela murchou como uma rosa sob o gelo, em um cárcere de silêncio e agonia. Contudo, o fim da carne foi apenas o prelúdio de sua verdadeira ascensão. Maria não descansou sob o peso da terra. No limiar entre o esquecimento e a eternidade, ela foi convocada pela calunga pequena. Lá, onde o tempo não pulsa e os segredos são enterrados, ela se transmutou. Não era mais a nobre nem a fugitiva, mas uma entidade de mistério e poder absoluto. Enquanto suas irmãs guardam as encruzilhadas e os ventos das estradas, a Maria Mulambo do cemitério habita o domínio do desapego final. Ela passou a recolher os fragmentos de almas que o mundo descartou. Onde havia dor, ela plantou poder. Onde havia traição, ela ergueu justiça. No plano espiritual, Maria mostrou que a verdadeira riqueza não está no ouro que ela abandonou, mas na força de quem consegue renascer das próprias cinzas. Seus trapos agora brilham com uma luz que cega os injustos. Conta a lenda que ela fez um pacto com as forças do além para nunca permitir que uma alma fosse humilhada como ela foi. Ela se tornou a advogada dos marginalizados, aquela que transita entre o cemitério e o mundo dos vivos com um sorriso enigmático que guarda segredos milenares. Hoje, Maria Mulambo do cemitério é a rainha que governa o silêncio. Ela não usa mais coroas de metal, mas sim o respeito de todas as entidades que habitam o campo sagrado. Ela é o lembrete vivo, ou melhor, morto, de que a morte não é o fim para quem aprendeu a caminhar sobre o fogo com elegância. Quem a procura nas madrugadas não encontra uma mulher sofrida, mas uma potência. Ela reina sobre o desapego, ensinando que, para ser livre de verdade, às vezes é preciso perder tudo, até a própria vida, para finalmente encontrar a própria alma. Eu sou o ancião Josué, ou talvez apenas Josué, o ancião. Se o que viu ressoou em você e se decidiu percorrer este trecho da nossa longa caminhada, peço que cele o seu apoio. Deixe o seu like e inscreva-se. Assim, você saberá quando as próximas verdades forem reveladas. Meu tempo por aqui se encerra agora, mas nos reencontraremos na próxima oportunidade. Até lá!